Fala pessoal, tudo bem com vocês? Venho aqui com mais uma aula de modernismo brasileiro. Dessa vez eu vou tratar sobre os poetas da segunda fase modernista. Vocês vão perceber que tem gente muito grande nessa fase. A segunda fase modernista foi cheia de grandes autores, muito influenciados pela primeira fase, mas agora os autores da vertente intimista ganharam mais força, entre eles Vinícius de Moraes, e a gente vai tratar dos principais deles aqui. O primeiro e mais importante de todos, sem dúvida, o poeta brasileiro mais importante do século XX, talvez de todos os tempos, Carlos Drummond de Andrade. Bem, Drummond, ele, apesar de ter vivido praticamente a vida inteira no Rio de Janeiro, ele é mineiro. Ele cresceu na cidade de Itabira do Mato Dentro, que é perto da cidade de Mariana, onde aconteceu o desastre e tudo mais. Ele se tornou farmacêutico de graduação, mas nunca trabalhou com isso de fato. Na verdade, ele foi funcionário público, trabalhou inclusive no Ministério da Educação durante a Era Vargas, mesmo sendo um comunista. Eu trouxe aqui, para a gente iniciar a conversa sobre ele, um poema dele que é muito importante e também fala muito sobre a própria obra dele. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bem, esse texto rendeu a ele muitas críticas no momento, tanto que demorou muito para o Drummond se levar a sério, porque todo mundo ficava repetindo isso, porque é um poema tonto, mas isso é o instinto da primeira fase. A gente tem que lembrar que apesar de ter ganhado notoriedade na segunda fase, ele participou da primeira fase também. A gente viu que tem uma das revistas que chama A Revista, que foi publicada por ele. Bem, tem algumas características aqui que são modernistas, mas são absolutamente drummondianas. A primeira é a linguagem coloquial. Por quê? Se você fosse escrever isso de uma maneira formal, deveria ser havia uma pedra no meio do caminho. E essa era uma das críticas contra ele. Inclusive, em alguns jornais, se não me engano, na Gazeta do Povo, do Rio de Janeiro, um dos críticos tratou disso e falou que o Drummond tinha pouca massa encefálica, chamou o Drummond de burro, tudo. Eu fico imaginando o que deve ter sido a vida desse cara 15 anos depois, chamando Drummond de burro, quando Drummond finalmente se tornou Drummond e depois perceberam que na verdade isso daqui é mais genial do que tonto. Outra coisa é o que se chama estilística da repetição. O Drummond repete muito dentro do poema, mesmas frases, mesmas palavras, mas isso faz parte do jeito dele falar. A linguagem coloquial para ele é importante. E aqui, quando a gente vai conversando, a gente vai repetindo a mesma palavra várias vezes, é normal isso. Então isso torna o poema mais cotidiano, isso torna o poema mais especial também do ponto de vista do Drummond. E ele era um poeta do cotidiano. Ele prezava por ser informal, pessoal. Ele queria que a ideia dele é fazer um texto que qualquer um consiga ler e entender, mas é de um pensamento tão profundo as coisas que ele escreve que se torna muito bonito, porque ele escreve simplesmente, mas com coisas muito interessantes por dentro. É, Outra característica é que ele escreve de maneira prosaica. O que significa isso? Veja bem, aqui são frases muito longas. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. A gente vê que o poema, ele geralmente tem vários versos meio soltos, um negócio meio rápido. E aqui parece que ele está escrevendo um texto grande, só que ele está quebrando as palavras, as frases. É isso que ele está fazendo. E ele foi muito influenciado pela primeira fase, exatamente como a gente consegue ver aqui. Ele usa a linguagem coloquial, ele deixa para trás o soneto, ele quer chocar as pessoas com o que ele está fazendo. Alguns dos temas que ele foi criticado, alguns temas banais que ele gostava de tratar, ele foi criticado, por isso eu coloquei banais, porque as pessoas falavam que ele escrevia coisas banais, mas são coisas que, percebam, são importantes para todo mundo. Então a infância perdida, dor, saudades, um desejo sem trégua significa que as coisas que ele quer muito, mas ele não tem o poder de conseguir. Por exemplo, numa das fases do Drummond, ele quer que o mundo se torne um mundo melhor, mas como que ele vai fazer isso com a Segunda Guerra Mundial acontecendo? Isso não é possível. A dor do mundo em migalhas, mais uma vez, o gesto simples, um pouco parecido, influenciado por Alberto Caeiro, também de que isso é superior aos grandes argumentações e teologias e o caramba. A paisagem e a lembrança da fotografia na parede, que é da infância perdida, que é sobre Itabira. A obra dele é dividida em três fases temporais.
No início da carreira, a gente fala que ele tem a fase eu maior que o mundo. Por quê? Porque as temáticas da vida pessoal dele são mais importantes do que o que estava acontecendo no mundo. Por exemplo, em alguma poesia, em Brejo das Almas, ele prefere falar da própria saudade de Itabira, da saudade da família, do que estava acontecendo no Brasil, da Era Vargas. Depois ele começou a falar da Era Vargas, mas até aqui ele não falava sobre isso, não era esse o assunto, não era esse o interesse. Ele fazia mesmo era escrever sobre a própria vida, sobre seus sentimentos. Então, falar dele era mais importante do que falar do mundo. Ele sempre foi de um humor corrosivo. Aqui algumas coisas que ele foi muito influenciado pela primeira fase, o poema Piada, que é como aquele poema do Porquinho da Índia que a gente viu. Se você não lembra, volta na aula anterior, isso é importante. Então é um poema que ele escreve só para tirar um sarro, para fazer uma piada. Ele usa muito da ironia, ele fala das banalidades, como eu expliquei há pouco, mas ele valoriza muito a simplicidade. Mas o humor corrosivo é muito, muito característico dele. A gente vai ver alguns exemplos. Ele é assolado pelas sorte. Não, memórias porque eu é mais importante que o mundo, ele não trata do mundo. Aqui um dos poemas. Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada costurando. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho menino entre as mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Então ele está retornando a um tempo da infância para falar sobre isso. Ele não está preocupado com tudo que está acontecendo, o crescimento do fascismo e tal. Isso ele vai falar depois. Mas nesse momento da obra dele, ele quer falar da própria vida. Poema de Sete Faces. Esse é famosíssimo. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Que essa frase é maravilhosamente difundida, né? As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, à tarde talvez fosse azul, não houvessem tantos desejos. Aqui é aquele desejo sem freio, tá? A gente tem um monte de desejos, a gente quer muita coisa, mas a gente não consegue. E se a gente tivesse menos frustrações, talvez a gente fosse mais feliz. E se a gente tivesse menos desejos, talvez a gente tivesse menos frustrações. É por isso que ele fala, talvez a tarde fosse azul, talvez a gente fosse mais feliz se a gente não quisesse tanta coisa. Depois disso, ele entrou numa fase que a gente chama eu menor que o mundo. Por quê? Porque, vejam bem aqui, entre Sentimento do Mundo e a Rosa do Povo, 40-45, é a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento o mundo está em guerra, a gente está vendo atrocidades chegando à luz, como os campos de concentração, a desesperança, as pessoas estão morrendo, não tem mais esperança no mundo. E nesse momento que está todo mundo tão preocupado com isso, os políticos aqui no Brasil estavam preocupados com outras coisas, falando de outras coisas, brigando por outras coisas, petróleo, tudo. E ele criticava isso porque ele acreditava que não era essa a importância do político nesse momento. A gente tem que falar sobre o que é importante no momento e não ficar divagando, fazendo campanha política num momento tão importante da humanidade. Ele fala muito de socialismo, que ele fala que é uma flor feia, mas é uma flor. Porque é uma solução que não é perfeita, mas é uma solução porque eles estão vivendo. Aqui é a flor de Anáusea, que ele fala exatamente sobre isso. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Aqui ele fala um pouco do consumismo. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Então ele está passando numa rua comercial, cheia de mercadoria em volta, e as pessoas estão comprando e ele está enjoado com o que está acontecendo no mundo. Ele pode, sem armas, sem entrar na guerra, se revoltar, ou só é justo que ele tenha uma opinião se ele entrar na guerra? Uma flor nasceu na rua, passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego, uma flor ainda desabotada. Ilude a política, rompe o asfalto, faça um completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então aqui a gente consegue perceber aquela estilística da repetição. É feia, mas é realmente uma flor. É feia, mas é uma flor. E isso é muito importante na obra dele. Ele fala muito sobre isso. E aqui a metáfora da flor que fura, que rompe o asfalto, porque é como se fosse o poder, a ideia do socialismo conseguindo transpassar toda essa barreira capitalista que acontece representada na guerra, né? E por fim, depois da guerra, ele entra no eu igual ao mundo, quando ele perde completamente a esperança na humanidade, entra num desencanto violento. É uma fase mais filosófica, influenciada por um existencialismo, que é uma vertente, vocês vão ver em filosofia, muito importante.
mas eu não vou tratar muito disso aqui, mas ele é muito influenciado pelo existencialismo. Eu trouxe aqui dois poemas que eu gosto muito. Legado. Que lembrança darei ao país que me deu tudo que lembro e sei, tudo quanto senti? Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu minha incerta medalha, e a meu nome se ri. Ele está falando da própria morte dele, né? Legado que ele deixou depois, que ele vai deixar depois da morte. Que lembrança o país vai ter dele, sendo que o país é tudo que ele lembra, tudo que ele sabe. Na noite da morte dele, o tempo vai esquecer eles e as pessoas vão rir do nome dele, enquanto as glórias dele vão ser esquecidas. Mereço esperar mais do que os outros eus? Tu me enganas, mundo, e eu não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu, a vagar taciturno entre o talvez e o si. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Aqui percebam que ele já o primeiro ele usa o havia em vez do tinha, então ele já está em outra fase da vida dele, ele já está querendo falar da própria obra, ele já tem uma obra estabelecida e ele fala que tudo que vai restar é as polêmicas do tinha uma pedra no meio do caminho e ele não vai tirar sorrisos das pessoas como outros poetas fizeram, mas ele tirou. E aqui um muito famoso, só pra gente terminar Drummond, que eu já tomei muito tempo de vocês, Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Aqui ele está falando da temática de amar o que a gente perde, amar só depois que a gente perdeu. Então, amar o perdido deixa confundido esse coração, fica bem claro. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. Ouvido aqui, quando o ouvido está escrito com L, significa esquecido. Nada pode que a gente já esqueceu contra o sentido apelo do não, porque você já esqueceu e não tem mais como trazer isso à superfície se está esquecido. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Então, enquanto você está amando o que tem no seu passado, as coisas que estão acontecendo no momento não conseguem ser vividas e sentidas se você está preso no seu passado. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então as coisas que acabaram, as coisas que estão no passado, que a gente se lembra, essas sim ficarão. Muito bonito o poema, né? Bem, eu acho que eu vou cortar esse vídeo agora e depois eu vou colocar os outros autores da poesia da segunda fase.